Bom dia, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Vida em Cristo e vamos agora para mais um dia de leitura bíblica. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026, vamos continuar na leitura em ordem cronológica. Estamos lendo o livro de Gênesis e hoje vamos ler o capítulo 30 e 31. Já se prepara, em nome de Jesus, já curte esse vídeo e compartilha com quem você ama, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê à luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela lhe deu o nome de Dan. Bila, a serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: eu lutei contra a minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou de Naphtali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: bem-aventurada sou, e ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, a serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz, e o chamou de Aser. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rúben encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs: pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia. Ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu pagamento por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Mais tarde, Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente. Desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo, ela deu o nome de Zebulon a este filho. Depois deu à luz ainda a uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação.
e deu o nome de José ao seu filho, profetizando que Yahvé, o Senhor, me dê outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres pelas quais te servi todo esse tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: se encontrei graça a teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou ele: diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: tu bem sabes de que maneira te servi e como teus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalharei em favor de minha própria família? Então Labão lhe propôs: o que desejas que eu te dê? Jacó replicou: nada terás de me pagar, se fizeres por mim o que te vou solicitar, e voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todos os teus rebanhos e separarei para mim, do meio deles, todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Eles serão, pois, o meu salário. Assim, a minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando vieres verificar meus rendimentos, se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: de acordo, seja como propuseste. Naquele mesmo dia, Jacó separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. Afastou-se então Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, e continuou a apacentar todo o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Naquela época em que os animais costumam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que esses ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, reuniu seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho, junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim, Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir
enormes rebanhos de ovelhas e cabras e a ser proprietário de muitos escravos. Gênesis capítulo 31. E Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou a Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia: as crias com manchas serão o teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nasceram com listras serão o teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me chamou em sonho: Jacó, ao que eu prontamente respondi: eis-me aqui. Então ele me elevou: ergue os teus olhos e vê, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor, e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. Então Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Diante disso, Jacó se levantou, ajudou seus filhos e suas mulheres a se prepararem para a viagem e a montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas, e enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu clã. Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, não o deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo que possuía, partiu, atravessou o rio chamado Eufrates e dirigiu-se para o monte Gileade. Passado 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, durante a noite, Deus surgiu em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado,
guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja, não fales nem bem nem mal. Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e seus homens se acamparam ali também. E Labão interrogou Jacó: que fizeste enganando o meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste em vez de me avisar, para que eu te despedisse em paz, com alegria, cânticos ao som de tamborins e harpas? Não me permitiste beijar meus descendentes e minhas filhas? Verdadeiramente agiste como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai me preveniu com essas palavras: guarda-te, não digas nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. Contudo, considerando que partiste, porque tinhas tanta saudade da casa de teu pai, por que roubar-te meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu: eu tive medo, pensei que tiraria as tuas filhas de mim à força. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo diante de nossos parentes. Procura entre nós o que te pertence, e se o encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia sem nada encontrar. Então Raquel pediu a seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não posso me levantar em tua presença, pois estou com o fluxo costumeiro às mulheres. E Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Jacó ficou irado e discutiu com Labão, exclamando: qual é o meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procuraste entre todos os meus utensílios, encontraste acaso algum objeto de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas, e mais 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste o meu pagamento. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse me abençoando, certamente tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho exaustivo dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Assim retrucou Labão a Jacó: minhas são as filhas, meus são os netos, meus são estes rebanhos. Tudo o que teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Portanto, vem e celebremos um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como se fosse um pilar.
e convidou seus irmãos: ajuntai algumas pedras. E tomaram pedras e fizeram um amontoado delas. Em seguida, prepararam uma refeição e comeram todos juntos ao lado do monte de pedras. Labão o denominou Jegar Salduta em sua língua, e Jacó o chamou Gileade. E Labão explicou: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe deram o nome de Gileade. Foi também conhecido como Mispá, torre de vigia. Porque Labão declarou ainda: que o Senhor nos vigie, a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta em que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estela e testemunho de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás destas pedras para o meu lado com mais intenções. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, arbitrem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha onde se erigiu a estela de pedras e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. No dia seguinte, antes do alvorecer, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe, meus irmãos.